Olá a todos, me chamo Eveline, trabalho na empresa Salos como nutricionista de aves e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Efeito do tanino hidrolisável sobre o rendimento de carcaça de frango de corte. Então, os taninos, eles são compostos polifenólicos que são derivados dos vegetais. Esses polifenóis, eles ocorrem naturalmente nas plantas, né, madeira, folhas e cascas das frutas. Então, eles são compostos feitos de fenóis, que possuem ligações complexas de oxigênio e hidrogênio. Então, eles podem ser classificados como taninos hidrolisáveis ou condensados, né, de acordo com o esqueleto de carbono. Então, os taninos hidrolisáveis, eles são facilmente quebrados, né, por ácidos ou enzimas e vai liberar o açúcar e o ácido carboxílico fenólico. Já o tanino condensado, eles são polifenóis com peso molecular mais variado e consiste em unidades de flavonoides, então, com vários graus de condensação. Então, o tanino hidrolisável, ele possui uma ligação mais fraca. Então, a ligação com as outras substâncias é facilmente quebrada por hidrólise. Já o condensado, ele tem uma ligação mais forte, né? A ligação com as outras substâncias é resistente à hidrólise. Os taninos, eles podem também interagir com proteínas, carboidratos, né? Estruturas celulares, e essas interações vão diferir no modo de ação desses taninos. Um outro ponto é que até dentro da classificação de tanino hidrolisável, as propriedades desse tanino, né, de castanheira, por exemplo, ele pode diferir, né, devido à localização, à origem da floresta, o solo, o clima, então tudo isso vai constituir o quimiotipo desse tanino. Então, o tanino hidrolisável ele pode atuar de várias formas no organismo do animal, né, melhorando a função química e física da barreira do epitélio intestinal, né, aumentando a produção de mucina e limitando a translocação de bactérias, né. Além disso, ele pode atuar diminuindo o status inflamatório e a sensibilidade aos patógenos, né, e estimular o crescimento das bactérias benéficas pelos nutrientes presentes na mucina. Então, alguns estudos recentes, eles mostraram que baixas concentrações de algumas fontes de tanino, eles podem controlar algumas doenças e melhorar o desempenho do animal. Então, o objetivo desse estudo, ele foi avaliar os efeitos do aditivo, né, à base de tanino hidrolisável de castanheira portuguesa, sobre o rendimento de carcaça de frango de corte em condições de desafio sanitário. O estudo ele foi conduzido na Universidade Federal do Paraná, né, no campus de Palotina. 1.720 frangos de corte machos da linhagem Kobe eles foram distribuídos em delineamento inteiramente casualizado. O experimento teve duração de 42 dias. Então, os tratamentos testados neste experimento foram o controle negativo, né, o T1, a dieta sem adição de melhorador de desempenho. O T2 foi o controle positivo, né, com adição de 16,5 ppm de virginiamicina. O T3 foi a adição de meio quilo do tanino hidrolisável, né, do aditivo à base de tanino hidrolisável por tonelada de ração. E o T4 foi a adição de 1 quilo desse aditivo à base de tanino hidrolisável por tonelada de ração. O aditivo testado nesse experimento ele foi o tanino hidrolisável, né, da castanheira portuguesa, neste caso proveniente de florestas da França. Dentro da classificação, então, dos polifenóis, só lembrando, temos os flavonoides e os taninos, né? Então, dentro dos taninos é os hidrolisáveis e os condensados, conforme já comentamos. E dentro dos hidrolisáveis ainda tem algumas classificações, né? Então, a gente tem o gálico, e no caso deste produto testado, a predominância é do elagitanino. Então, para esse experimento, não foi adicionado anticoccidiano em todos os tratamentos, né? As aves de todos os tratamentos também, elas foram desafiadas com uma superdosagem da vacina para coccidiose, né, aos 7 e aos 8 dias de idade, e foi realizada a inoculação de Clostridium perfringens na dose de 10/8, né, por ave por dia, aos 11 e 12 dias de idade. As aves elas foram pesadas e abatidas ao final do experimento, né, aos 43 dias de idade, para avaliação do rendimento de carcaça e rendimento dos cortes comerciais.
Esses dados eles então foram analisados utilizando o procedimento GLM do SAS e as médias elas foram comparadas com o teste de Tukey, né, a 5% de probabilidade. Então, foi observado nesse experimento que as aves que consumiram o tratamento que continha 1 kg do aditivo à base de etanino hidrolisável, elas obtiveram maior rendimento de carcaça, né, comparado aí com o controle negativo. Já os demais tratamentos foram similares ao controle negativo. Com relação ao peso de peito, então foi observado também um resultado significativo, né, com maior peso de peito para as aves que receberam a dieta contendo 1 kg do aditivo à base de etanino hidrolisável, comparado com o controle negativo, né, sem melhorador, e o controle positivo com adição de virginamicina. Para os demais cortes, não foi observado diferenças estatísticas, né? Então, para rendimento de perna, gordura e asa, não foi identificada diferença significativa para os 4 tratamentos. Então, os dados deste estudo, eles indicam que o aditivo à base de etanino hidrolisável, ele é uma opção eficaz para otimizar o rendimento de carcaça e aumentar o peso do peito no abate de frangos de corte que são criados em situações, né, em condições de desafio sanitário por Clostridium e coccidiose. Eu gostaria de agradecer à empresa Salos pela oportunidade de apresentar esse estudo e pela parceria com a Universidade Federal do Paraná pela condução do experimento. E muito obrigada a todos pela atenção.